Vamos começar falando a respeito de inteligência emocional. Mas antes de falar em inteligência emocional, a gente precisa entender sobre o poder que existe nas emoções. Existe um fato que aconteceu em 2016 no Colorado, nos Estados Unidos. Uma criança de 5 anos estava brincando no quintal de casa quando viu um animal saindo dos arbustos. Esse animal era um puma, que é também conhecido como o leão da montanha ou onça parda. Nesse momento ele foi e gritou. E a mãe dele saiu para ver o que estava acontecendo. Quando sua mãe chegou lá para ver o que estava acontecendo, aquele animal já estava atacando o filho dela. E sem pensar, simplesmente ela partiu para cima desse animal para tentar resgatar o filho dela. Inclusive ela colocou o próprio braço na boca desse puma para conseguir livrar o filho dela. E assim, quando entrou em luta, o pai da criança chegou nesse momento e eles conseguiram livrar a criança dessa situação, dessa condição. Ou seja, o poder da emoção ele foi capaz de ajudar nesse momento que era tão crucial. E assim a gente começa a entender um pouquinho. E existem vários outros relatos de principalmente mães que conseguiram nesses momentos tão cruciais, munidos desse poder das emoções, salvar os próprios filhos, capazes de feitos muitas vezes até quase inacreditáveis. Então, o que são exatamente as emoções? Para isso eu vou pedir que você imagine que vai tirar as férias agora e escolheu uma viagem para o Nordeste. E aí nessas férias, aproveitando o ambiente, um clima agradável, está caminhando pela praia, um dia ensolarado, tempo quente, e resolveu dar um mergulho no mar. E depois de um certo tempo, já afastado da praia, percebe que já está um pouco longe e resolve voltar, né? Só que nesse momento você percebe um tubarão passando bem do seu lado. Nesse exato momento, algumas reações vão acontecer no seu corpo. A sua pupila vai dilatar, os seus batimentos cardíacos vão acelerar, a respiração vai ficar mais ofegante. A gente sente aquele frio na barriga, né? Que é o nosso corpo mandando o fluxo sanguíneo para os membros. Tudo isso acontece em menos de meio segundo. Tudo isso que eu acabei de escrever agora foi uma emoção. Quem pode me falar que emoção que é essa? O medo. É exatamente a emoção de medo. E através disso a gente pode traçar algumas características das emoções. A emoção ela é uma reação física. Ela é provocada por algo externo, mas também pode haver um gatilho interno. Elas são muito rápidas, como a gente falou, tudo isso aconteceu em menos de meio segundo. E acontecem de forma inconsciente. E aqui é um ponto onde muita gente acaba fazendo confusão, porque, poxa, eu tenho consciência das minhas emoções. E aí entra o paralelo entre as emoções e os sentimentos. Porque os sentimentos são justamente a percepção dessas emoções. Tudo isso que estava acontecendo de forma às vezes inconsciente, quando eu começo a perceber o que está acontecendo comigo, eu tenho o sentimento acontecendo. E eles podem provocar alguns pensamentos. E aí entra a questão do gatilho interno. Esses pensamentos eles também podem gerar alguns sentimentos. Muitas vezes, só de lembrar daquele chefe ditador, aquele chefe carrasco, a gente já começa a sentir aquela emoção, né? Emoção de quê? De raiva. Então assim a gente começa a entender. E essas emoções podem disparar um ciclo vicioso. E aí mora o principal perigo. Começa a acontecer algo que a gente costuma chamar de ruminação emocional. Onde a gente pega aquele pensamento e começa a imaginar os piores cenários possíveis. E aí começa a ficar cada vez mais danoso. Só para ficar de uma forma assim bem simples, bem dinâmica, eu vou explicar através desse gráfico aqui como que é o funcionamento das emoções no ser humano. E para isso a gente vai utilizar o exemplo de um homem das cavernas, há milhares de anos atrás, lá na savana africana. Bom, supondo que esse homem das cavernas se deparou diante de um leão. Imediatamente o corpo dele vai trazer algumas reações, e a emoção que ele vai ter é a emoção de medo. E o que ela vai buscar? Ela vai trazer uma reação, é a reação de fugir, de sair desse local, de fugir desse perigo. Buscando o quê? A sobrevivência. Nesse momento é muito importante a gente lembrar sobre um aspecto que é conhecido como viés de negatividade. É uma habilidade que foi desenvolvida há milhares de anos atrás, que era justamente o fato de o ser humano conseguir perceber a mínima coisa ali que podia ser um perigo. Então, se o homem das cavernas percebesse um arbusto mexendo, ele poderia imaginar que seria um predador, podia ser um perigo. Se ele escutasse um barulho ali perto, poderia ser algo que podia estar correndo atrás dele. E imediatamente ele já coloca em prontidão para poder sair desse lugar.
E foi uma habilidade muito útil. Por quê? Porque nos alerta a respeito dos perigos. Isso foi importante, trouxe e ajudou a trazer a sobrevivência para esse ser humano. Só que hoje em dia acaba trazendo uma tendência a enfatizar tudo o que acontece de ruim. E aí o que é negativo acaba se tornando muito mais evidente. E o principal problema é que a gente acaba desqualificando tudo o que acontece de positivo. Se eu trabalho com vendas, por exemplo, eu tive um dia muito bom, um dia excelente, eu consegui bater as minhas metas, que eu consegui alcançar aquele objetivo. Só que no final do dia eu acabo tendo um contato com um cliente desagradável, que acaba me insultando, acaba falando coisa que não deveria ali, e isso acaba me deixando mal. Nesse momento eu acabo desqualificando todo o meu dia, acabo esquecendo tudo que aconteceu de positivo, lembrando apenas daquele cliente. E aí eu vou dormir com esse pensamento. Por isso que é tão perigoso essa questão desse viés de negatividade. Voltando nessa questão do processo das emoções, como que isso aconteceria hoje? Bom, a gente pode colocar o exemplo no trabalho. O chefe trouxe um projeto muito importante, que vai demandar muito esforço, mas tem pouco tempo para poder ser entregue. E aí isso vai me gerar uma emoção, a emoção de medo. Medo de não entregar a tempo, medo de não conseguir trazer ele bem feito. E aí eu começo a ter uma reação, eu vou começar a trabalhar mais, a pegar minhas horas de folga para trabalhar, levar trabalho para casa, sacrificar o meu final de semana, o meu horário de almoço. E isso vai gerar o quê? Um estado de estresse cada vez maior. E o principal problema, como a gente viu, é que os pensamentos, eles também podem gerar algumas emoções. E aí um gatilho diante dessa situação pode ser o pensamento de uma demissão. Eu começo a imaginar que eu não vou conseguir entregar esse trabalho a tempo e eu vou ser demitido por conta disso. Isso vai acabar com a minha carreira. E aí eu começo a visualizar os piores cenários possíveis. Isso vai gerar uma emoção. Pode gerar medo, por exemplo. Medo por perder o emprego e não saber o que vai acontecer. Pode gerar a tristeza, que eu vou começar a imaginar esse cenário, me sentir mal. Pode gerar raiva. Eu posso me sentir com raiva do meu chefe por entregar esse projeto, pensando que ele podia estar me sabotando. E aí eu vou começar a apresentar um comportamento mais agressivo. Diante daquele viés de negatividade, eu vou começar a visualizar inimigos em todos os lugares. Mesmo que um colega venha a me oferecer a sua ajuda, eu vou imaginar que ele só está querendo me sabotar. Então isso é muito perigoso, porque acaba gerando resultados ruins, conflitos, estresse e, por fim, pode até chegar no caso da demissão. Nesse ponto que é muito importante a gente trazer os preceitos da inteligência emocional. Bom, o primeiro ponto é o autoconhecimento emocional, que muitas vezes a gente não percebe quando as emoções estão acontecendo. O pesquisador Richard Davidson, ele fez um estudo a respeito de uma característica que era conhecida como defensividade repressiva. E ele solicitou que esses voluntários, eles falassem a primeira coisa que viesse na cabeça diante de algumas frases que ele estava mostrando para essas pessoas. Tinham frases neutras, algumas frases de conotação sexual e algumas frases agressivas, do tipo, seu colega te deu um chute na barriga. E essas pessoas que apresentavam alta defensividade repressiva, eles disseram não ficar nem um pouco perturbado com essa situação. Só que a condutância da pele, que mede a quantidade de suor e por consequência a ansiedade, e os seus batimentos cardíacos, eles estavam muito elevados. Então os pesquisadores perceberam que eles tinham uma pouca percepção do que acontecia com si. Tinha uma pouca percepção das próprias emoções. E aí depois, com uns testes posteriores, eles conseguiram constatar que realmente essas pessoas não estavam mentindo. Só que elas tinham uma percepção muito baixa. Elas não conseguiam perceber as próprias emoções, elas ignoravam aquilo que estava acontecendo dentro de si. Por isso é importante a gente enfatizar esse ponto. Muitas vezes a gente deixa passar algumas emoções passarem despercebidas, simplesmente porque a gente não está consciente, não se deu ao trabalho, não se atinou para esse detalhe. E esse aqui é a base para todo o processo que a gente pode passar a construir hoje. E a partir desse autoconhecimento emocional que eu vou começar a ter uma gestão melhor das minhas próprias emoções. Por exemplo, em uma reunião de trabalho, quando eu começo a perceber que a partir de um determinado momento eu começo a ficar irritado porque as pessoas ficam falando muito e não tem nada a ver com a minha área,
Se eu começo a perceber que eu fico com raiva nesses momentos, eu posso pedir para fazer um intervalo, eu posso me levantar para tomar uma água. Tudo isso é fazer uma melhor gestão das emoções. Eu não estou tentando controlar, mas eu estou consciente do que está acontecendo comigo. O próximo passo é a questão da automotivação. É um tema muito importante e fala-se muito sobre motivação hoje em dia. De uma forma resumida, a relação das emoções com a motivação é que se não houver motivação, se não houver emoção, dificilmente a gente vai se motivar. Imagine uma pessoa que está estudando para fazer um concurso público. Se eu pensar só que eu vou ter um cargo muito bom, que eu vou ganhar muito dinheiro, não é motivação, não me gera interesse de me dedicar tantas horas e me esforçar tanto para conseguir passar nesse concurso. Mas quando eu paro para pensar que através desse concurso, desse cargo, eu vou poder viajar, eu vou poder realizar os meus sonhos, ou eu vou poder dar conforto para minha família, eu vou poder passar momentos de qualidade com a minha família, isso começa a gerar emoções. E é isso que motiva. E é isso que traz sentido. E o quarto ponto, reconhecimento das emoções das outras pessoas. Somente a partir do momento que eu começo a reconhecer as minhas emoções, é que eu passo a reconhecer também as emoções das outras pessoas. E a partir daí, eu começo a desenvolver melhores relacionamentos interpessoais. Que eu começo a desenvolver a empatia. E é muito importante a gente entender que a empatia não é simplesmente a gente querer fazer com os outros aquilo que gostaríamos que fizéssemos com a gente. Que muitas vezes a gente acaba incorrendo em um erro. Imagina que eu gosto de sertanejo, eu tenho um amigo que gosta de rock, e eu dou para ele um CD de sertanejo. E eu estou usando o meu mapa. Ser empático é entender que ele é diferente, ele gosta das coisas dele. E eu respeito isso, então eu vou dar de presente para ele algo que ele gostaria que fosse presenteado. Por isso é tão importante a gente começar a ter mais dessa autopercepção.